Salve galera, sejam bem-vindos ao canal da L Academy, feito para quem quer ser um desenvolvedor, desenvolvedora acima da média. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Phoenix, o servidor web feito com Elixir. Você que está aqui no canal há algum tempo já me viu falar muito sobre Elixir e vai ter finalmente a sua pergunta respondida. Como eu faço a minha API REST com esse tal desse Elixir? Então, bora lá! Pessoal, antes de botar a mão no código, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Se você ainda não conhece Elixir, não tem um ambiente preparado, você pode fazer o nosso mini curso que eu vou deixar indicado aqui e também vou deixar o link da playlist na descrição. Está aqui uma playlist no YouTube totalmente de graça, você só entra lá e faz o curso, vai sair de lá com experiência com Elixir, introdutória, claro, e com o seu ambiente preparado para seguir em frente, inclusive para fazer as coisas que a gente está colocando aqui. O Phoenix também tem um processo de instalação que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Show de bola. Outra coisa que a gente precisa deixar claro, o que é um servidor web? Qual é a função dele? A função do servidor web basicamente é pegar uma requisição que foi feita através da internet e rotear aquela requisição para o seu código, do ponto correto do seu código. O seu código vai processar aquilo e ele vai devolver aquela requisição, beleza? Ok, isso esclarecido, sem mais delongas, bora para a tela de código. Legal, estamos na tela de código, o que nós vamos fazer agora é criar um projeto com o Phoenix. Depois de criar esse projeto, nós vamos explorar os arquivos, seguindo a rota que a requisição web vai fazer até chegar numa resposta, né? Então, bora lá. Para a gente criar um projeto de Phoenix, eu tenho uma tarefa especial do Mix, que é o mix phx.new. A gente pode explorar um pouco do que é possível fazer com essa tarefa usando a palavra help. Ele vai trazer aqui para mim algumas descrições do que significa cada uma das coisas que eu estou colocando aqui e várias opções. Por exemplo, eu posso definir qual que é o banco de dados que eu vou conectar, eu posso definir se ele vai criar ou não alguns recursos, beleza? Então, tem bastante coisa que eu posso fazer aqui quando eu estou criando um projeto novo. Agora a gente vai simplesmente criar um projeto e eu vou chamar esse projeto de To-Do List. Legal. E ele vai gerar os arquivos para mim. Depois de gerar os arquivos, ele vai me dar algumas instruções do que eu preciso fazer para já conectar com o banco de dados. Então, vamos aguardar. Legal, pessoal. Concluída a geração do meu projeto, ele pede para você entrar aqui na sua pasta, executar a criação do banco de dados e executar a sua aplicação a seguir. Tem duas formas aqui de executar a minha aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso projeto para poder acessar no banco de dados. A gente já vai começar a explorar um pouco os nossos projetos, beleza? Então, eu vou aqui para a minha pasta do projeto, To-Do List, e vou iniciar o meu Tmux daqui, para eu poder trabalhar bem mais legal. Show de bola. Iniciei o meu Tmux, vamos ver aqui dentro do Vim qual que é a estrutura de projetos que ele criou para mim. Vou abrir aqui minha Nerd Tree e vamos ver aqui. Primeiro arquivo que a gente vai mexer é dentro de configuração para poder conectar com o banco de dados. Então, dentro dessa pasta eu tenho um arquivo de configuração padrão que vai executar todas as configurações da minha aplicação. Então aqui ele configura algumas coisas interessantes, dentre elas o meu repositório. Esse aqui é o repositório que vai me ajudar a conversar com o banco de dados. Tá? Configura também algumas outras coisas e eu tenho aqui o meu arquivo de configuração dev, que é o que vai rodar aqui no meu ambiente. Dentro do meu arquivo de configuração dev eu tenho a minha conexão com o banco de dados, configure o seu banco de dados. Então você percebe que uma das diferenças que eu notei é que, o projeto aqui é muito bem documentado. Tem aqui alguns comentários muito legais que te ensinam basicamente a fazer tudo. Então todos os códigos que são gerados pelas tarefas do Phoenix, eles são para te ensinar a usar o framework. Isso aí é bem legal. Então eu tenho aqui a minha configuração do banco de dados, eu preciso colocar um usuário e senha aqui. No meu ambiente, o meu usuário e senha é o Elixir. Então, Elixir para conectar ao meu banco de dados. Beleza. Eu vou abrir aqui um terminal aqui embaixo e vou dar um mix
ecto.create. Aqui está o banco de dados que ele criou para mim, sem nenhuma tabela ainda. Então, voltando para o código. Agora que a gente concluiu as tarefas que o Phoenix colocou para a gente, vamos entender aqui como o framework trata uma requisição web e quais são os arquivos-chave para isso. O primeiro deles é a configuração do nosso endpoint, que está aqui dentro do configuração do ambiente de desenvolvimento. O nosso endpoint vai estar no localhost, então ele tem o nosso IP, e dentro da porta 400. Depois que você executar a sua aplicação, é através desse endereço que você vai fazer o acesso da sua aplicação. Mas vamos entender aqui um pouquinho. Deixa eu abrir o Vim e vou explicar para vocês utilizando a sintaxe do Elixir, como ele faz para tratar as requisições. Então, no Phoenix você vai ver em vários lugares uma variável chamada CONN. Quando ele recebe uma requisição, ele coloca essa requisição dentro dessa estrutura de dados que contém todas as informações dessa conexão que o usuário está tentando fazer. Legal? Ele vai passar essa conexão primeiramente para o endpoint. Então, ele vai passar aqui para o meu endpoint, que vai ter a função de passar para um router, um roteador, e esse router vai conectar aquela requisição através do path a um controller. Esse controller tem uma action que geralmente vai ligar essa requisição a alguma lógica de negócio. Então ele vai ligar isso dentro de um model, que aqui a gente pode chamar de context. E depois disso ele vai renderizar uma visualização. Essa renderização pode ser de um HTML ou de um JSON. Legal. Então vamos ver como isso fica aqui nos arquivos do Phoenix. Deixa eu abrir um pouco mais de espaço. Então, o primeiro arquivo é o de configuração para a gente entender o nosso endpoint. Beleza. Depois da configuração do endpoint, a gente vem aqui dentro da pasta lib e a gente tem duas pastas principais. Uma com o nome do meu projeto, que vai conter os meus context, que é o model da minha aplicação. E dentro da pasta underline web, eu tenho controllers e views. Legal. Então, aqui o arquivo primeiro que eu vou verificar é o router. Ele vai identificar qual que é o controller que vai cuidar daquela minha requisição. Dentro do router eu tenho essa macro especial de escopo. Dentro desse escopo, que é o barra, que é a minha requisição em primeiro lugar, quando eu receber uma requisição do tipo get com o endereço barra, ele vai mandar para o controller page com a action index. Então vamos lá nesse controller. Dentro desse controller eu tenho uma função que se chama index, é a minha action, e essa função vai renderizar o index, o template index.html, beleza? Então olha aqui a minha conexão sendo passada em todos os lugares. Eu vou passar essa minha conexão para essa minha view, que é o index. Então eu tenho aqui o page view. Nessa view, ela não tem uma definição aqui de uma função index, porque existe já um template dentro aqui do meu page index. E quando o Elixir compilar esse código, ele vai transformar esse template em uma função dentro da minha view. Depois que ele passar para a view, ele for renderizado essa view, o usuário vai receber a sua resposta. Uma vez que você entende todo o fluxo de código por onde passa a sua requisição até responder para o usuário,
gerar sua primeira API é realmente muito simples, porque o Phoenix disponibiliza para você alguns geradores de código que vão te ajudar a entender todos os padrões aplicados nesse framework. Então, vamos lá usar isso para criar uma nova entidade dentro do nosso projeto chamada Task. Ele vai criar a tabela no banco de dados e vai criar todas as actions necessárias para a gente ter a nossa API REST. Vamos lá. Voltando para a tela de código, eu encorajo você a verificar a documentação da tarefa phx.gen.json, que é a que nós vamos executar para criar a nossa entidade. Você pode fazer isso através de mix help. Ele te dá aqui um exemplo de como você executa e nesse exemplo ele está criando um context chamado accounts, uma entidade chamada user e essa entidade no banco de dados vai se chamar users, ou seja, a tabela vai se chamar users. Ele está passando aqui os campos dessa tabela e quais são os tipos. Então, vamos usar agora para criar a nossa task. Para gerar a nossa task, eu vou criar um context chamado board. Então, imagina que as nossas tarefas estão sendo gerenciadas dentro de um board de Kanban, por exemplo. A nossa estrutura de dados vai se chamar task. Dentro do banco de dados, vou ter uma tabela chamada tasks com os campos title e description. Então, vamos lá gerar essa minha entidade. Com a nossa entidade criada, eu posso executar mix acto.migrate e agora o nosso banco de dados também já tem a nossa tabela. Analisando a estrutura da tabela que foi gerada para mim no banco de dados, eu percebo que o Acto foi legal comigo e já me colocou aqui um campo ID como chave primária, que é um inteiro serial, e dois campos para representar a data de quando o item foi incluído e quando ele foi atualizado. Legal. Então, vamos voltar para a tela de código e começar a brincar com os registros aqui. Voltando aqui para a tela de código, vamos entender os arquivos que foram gerados para a gente. Eu vou começar explorando a minha entidade. Então ela foi definida aqui embaixo de board e task, o nome do meu arquivo que foi gerado. Legal. Eu vou verificar aqui que eu tenho um esquema do Acto com os meus campos que eu defini, o campo description, o campo title, e eu tenho também uma função que retorna um changeSet. ChangeSet é uma abstração do Acto para gerenciar alterações em um registro que te permite, além de fazer validações, ter uma organização melhor quando você tem, por exemplo, políticas de atualização diferentes no registro. Então, para cada caso de usuário, você vai ter uma política diferente de atualização. O ChangeSet te permite gerenciar isso de uma maneira bem mais eficiente, bem legal. Beleza, gerei aqui a minha entidade, task com os meus campos, bacana. Ele também gerou aqui para mim um context board que tem todas as tarefas do meu CRUD. Então eu tenho aqui uma tarefa para listar, tarefa para consultar pelo ID, para criar, atualizar e excluir também as minhas tasks. Legal. Agora dentro da parte web, ele gerou aqui para mim um controller que tem as actions index, create, show, update e delete. Tudo que eu preciso para expor uma API REST fazendo CRUD, e é legal você analisar esses códigos que foram gerados para entender os padrões, entender como ele trabalha, principalmente com um Acto, que é bem legal. Depois disso, ele vai definir para mim as views. Então, eu tenho aqui uma view que foi gerada para o meu task, que vai ser renderizado, né? Vai renderizar as respostas. E aqui ele usa o parting match de uma maneira bem legal. Ele define uma função render para task JSON que representa a minha estrutura de dados com os campos ID, title e description. E depois ele reutiliza essa função chamando aqui dentro das outras, dos outros templates que representam as outras ações. Então ele tem aqui dentro de render one, ele vai chamar o meu próprio módulo com essa string task.json e aí ele vai colocar dentro aqui da estrutura de data
o meu JSON. Então é um uso bem legal do Parting Match. Ele faz a mesma coisa aqui, só que para render many. Então é bem legal esse uso do Partner Match. Beleza. A gente já tem toda a estrutura do MVC pronta para mostrar os nossos dados através da nossa API. E agora o que a gente precisa é definir rotas. Então vamos lá definir uma rota para todos esses controllers que foram gerados para a gente. Eu já tenho aqui um escopo, que é um escopo para requisições HTTP padrão, que vão renderizar arquivos. Então ele passa aqui pelo pipeline de browser para colocar e trabalhar a minha conexão de várias maneiras. Então tem algumas coisas aqui como Fetch Session, Live Flash e algumas outras coisas aqui que são interessantes, né? Questão de layout. Mas a gente vai fazer uma rota de API. Então a gente vai passar pelo pipeline de API. Vamos lá definir esse escopo. Então a gente vai usar essa macro scope. E eu vou colocar todas as minhas requisições abaixo do endereço API. Vou utilizar o meu aplicativo web. Passar pelo pipeline API. E eu vou definir aqui que quando eu receber uma chamada GET pedindo tasks, eu vou querer passar isso para o meu controller, task controller, e para minha action index. Legal. Isso definido, vamos executar a minha aplicação através do comando mix phx server. E eu vou utilizar agora o Postman para fazer um teste nessa API. Aqui no meu Postman, eu vou fazer uma requisição para o meu endpoint que está em localhost porta 4000, para o meu escopo API e para a minha action index em task. Então vamos lá fazer a requisição. E o que ele me retornou agora foi um JSON com o campo data e uma coleção vazia. Vamos verificar isso lá na nossa view, mas ele retornou vazio porque a gente não tem nenhum registro no nosso banco de dados ainda. Então, repassando o caminho da requisição através do código. Ele primeiro bateu lá no nosso endpoint, que está definido no nosso localhost, porta 4000, chegou aqui no router e identificou o escopo API, porque estava lá no path da nossa requisição o nome API. Ele também identificou que era um método GET, passando para o endereço tasks, e mandou o nosso código lá para o nosso controller. Dentro do controller, ele identificou a nossa tarefa index, porque é como a gente mapeou lá no router. Ele pediu para o nosso context listar todas as tarefas e pediu para a nossa view renderizar o template index com todas as tarefas que ele recuperou lá no context. E aí, aqui dentro da nossa view, ele veio aqui e renderizou dentro da tarefa index aqui, do template de index, um JSON com o campo data e pediu para renderizar todas as tasks através dessa estrutura, mas não tinha nenhuma task. Então vamos colocar algumas tasks aqui para a gente refazer o teste e ver como que ele mostra esses dados lá. Então eu vou executar o prompt interativo do Elixir, pedindo para ele compilar os itens do meu projeto, para que eu possa utilizar o meu context e criar novas tarefas a partir dele. Então eu vou aqui usar o todolist.board.create task. O legal é que o prompt me ajuda aqui com o autocomplete e eu posso definir aqui um title. Então eu vou chamar esse title de my task e um description desk. Legal. Então criou uma tarefa para mim, eu vou criar algumas e a gente volta para fazer o teste.
Voltamos para o Postman, vamos aqui repetir a nossa requisição e agora sim eu tenho dados para retornar na minha API e ele trouxe aqui o JSON bonitão. Então, voltando aqui para a nossa tela de código, mapear o restante das nossas ações se torna realmente uma tarefa trivial. Eu coloquei mais um get aqui pegando por ID, um post, um put e um delete e a gente tem a nossa API REST fazendo um CRUD pronta. E a gente vai testar isso já no Postman e o legal é você observar aqui que o Phoenix ele organiza o código de uma forma que ele vai colocando a sua complexidade de forma muito explícita, mas dividindo essa complexidade em camadas. Você vai tendo acesso à complexidade do framework e isso a longo prazo ajuda você a ter uma maturidade melhor do sistema. Então vamos voltar lá para o nosso Postman e fazer o teste dessas outras ações que eu configurei aqui agora. De volta ao Postman, nós podemos testar as ações que criamos agora. Então, eu posso pedir para ele fazer uma busca por ID, especificando aqui o número 2, para ele me trazer a task de número 2. Posso pedir para ele criar uma nova task para mim, passando aqui uma requisição com o método post e o corpo da minha task definido aqui na minha requisição. Então, ele criou a minha tarefa de número 8. Eu vou pedir aqui, usando o método put e passando o número 8, que é o identificador, para que ele faça uma atualização dessa tarefa. Atualizou. E agora eu vou pedir que ele exclua essa tarefa utilizando o método delete, passando aqui o número 8 para a minha requisição. Retorno 204 no content, é isso mesmo que a gente esperava. E assim finalizamos o teste das nossas operações CRUD com a nossa API REST feita com Elixir. Muito obrigado para você que ficou até agora, e o que eu mostrei nesse vídeo é só a pontinha do iceberg de programação com Elixir para web. Phoenix tem muito mais, tem recurso de channels que é muito legal, vale a pena continuar estudando porque tá bombando realmente. As vagas de Elixir estão show de bola, principalmente para quem vai trabalhar no exterior. Então, se puder, dá aquele like, compartilha esse vídeo, ajuda a mostrar a nossa tecnologia para muito mais gente e um abraço e até a próxima.